palavra ao grupo parlamentar requerente, que foi o grupo parlamentar do PCP, e tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita. Dispõe de 3 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu começaria por cumprimentar, em primeiro lugar, o professor Dr. António Taveira Gomes, da USL Matosinhos, e a doutora Judite Neves, do ACES Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Eu presumo que tenham acompanhado aquilo que foi a audição da ARS Norte na semana passada, onde foi confirmado que o surto estava extinto, havendo a lamentar a perda de 15 vidas humanas e pelo menos 88 infectados com legionela. Nesta audição, a ARS Norte admitiu estar a braços com uma falta de meios, a nível designadamente de trabalhadores, e aquilo que nós colocamos aqui como intervenção do PCP é no sentido de contribuir para resolver problemas e de contribuir também para o robustecimento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é para nós fundamental perceber exatamente, ao nível da USL de Matosinhos e do ACES da Póvoa Vila do Conde, exatamente como é que se lidou com o surto de legionela, qual é que foi, e era essa a pergunta que vos gostaria de deixar, o cronograma de toda esta situação e a forma como cada um, o USL e a ACES, tiveram conhecimento das circunstâncias, intervieram no terreno e as dificuldades que encontraram para conseguir fazer o devido acompanhamento deste surto, porque nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde nesta altura está sob extrema pressão, há a situação da Covid-19 para lidar, mas evidentemente esta matéria da legionela, pela sua mortalidade, pelas consequências que tem, também convoca a tomada de medidas muito urgentes. E, portanto, nós o que gostaríamos de questionar, efetivamente, tem a ver, então, com este cronograma, as datas mais aproximadas possível daquilo que foi a tomada de conhecimento, a tomada de medidas, os contactos, a articulação com as outras entidades, a identificação de potenciais origens que fossem tendo conhecimento, enfim, todas estes dados que sejam relevantes para nós conseguirmos caracterizar exatamente o que é que sucedeu nesta situação tão grave. Mas também temos muito interesse em perceber, porque também aqui na Assembleia da República depois teremos a forma de contribuir para que haja uma superação de insuficiências através da iniciativa política dos vários grupos parlamentares. Gostávamos de ter uma noção mais apurada em relação às dificuldades e de acompanhamento que eventualmente possam ter tido e de que forma, por exemplo, há ou não há insuficiência de meios técnicos e materiais e de trabalhadores. E neste âmbito gostaríamos muito de perceber, ao nível dos profissionais de saúde, qual é que é a situação de cada uma destas entidades, portanto a USL Matosinhos e do ACES Póvoa Vila do Conde, o que é que consideram dever ser um reforço de urgência nesta matéria para conseguirmos dar resposta a todas as eventualidades e para que, naturalmente, aquilo que é o alvo do Serviço Nacional de Saúde, que são as populações, possam ter a melhor resposta. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Joana Lima, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não? Ai, desculpe. Como é o Grupo Parlamentar requerente, tem direito a uma resposta no imediato. Portanto, passava desde já a palavra ao senhor professor Dr. António Taveira Gomes para responder. Faz favor. Bom dia mais uma vez, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigada. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, portanto a ULS de Matosinhos, tomou conhecimento no dia 3 de novembro da existência de um surto de legionela, a partir do momento em que começámos a receber doentes com uma pneumonia que não era exatamente a pneumonia típica, habitual nos doentes com Covid, e portanto percebeu-se que havia aqui outra questão que se identificou rapidamente. Isso aconteceu na primeira semana de novembro e, portanto, foi numa semana de pico de casos de Covid-19, o que criou uma pressão muito significativa, quer a nível do internamento hospitalar para os doentes que precisaram de ficar internados, quer a nível do inquérito epidemiológico e da atividade da Unidade de Saúde Pública. A nossa Unidade de Saúde Pública tem um conjunto de médicos que, para as circunstâncias do seu trabalho habitual, será suficiente. Contudo, recrutamos
mais 2 nesta altura, e não há assim tantos médicos de saúde pública disponíveis para serem contratados, portanto, todos os que existem estão contratados, e duplicamos o número de técnicos de saúde ambiental para trabalhar nesta unidade, porque de facto o número de técnicos que tínhamos era muito limitado, era cerca de 1/4 do que está estabelecido para a dimensão da população que Matosinhos tem. Nesta altura teremos cerca de metade do que estão estabelecidos para isso, e tínhamos um conjunto de outros profissionais a trabalhar na unidade de saúde pública por causa do Covid, o que acabou por libertar todos os recursos tecnicamente mais adequados para inquirir esta circunstância, e isto fez com que, a partir do momento em que se teve conhecimento deste surto, como eu disse, no dia 3 de novembro, nos dias seguintes estavam identificadas as fontes mais provavelmente envolvidas, e no período de uma semana estava identificada a positividade, ainda que por métodos menos precisos, em torres de 2 das entidades, que foram imediatamente encerradas, e isso foi no dia 11 de novembro. Portanto, em relação ao controlo dos focos, conseguiu-se uma resposta rápida, e em relação à parte clínica, realmente houve uma pressão muito significativa, porque chegámos a ter 33 pessoas internadas por pneumonia por legionela, algumas, 8 delas tinham Covid-19 e legionela ao mesmo tempo, e portanto ainda acrescentou mais numa semana, que foi a segunda semana de novembro, em que aconteceu termos um maior número de doentes internados, e portanto a pressão foi muito maior. De qualquer forma, a situação foi resolvida em tempo muito adequado, e só não deixou à vista uma insuficiência grave de recursos humanos, porque eles estavam substituídos ou com muitas outras pessoas de outras áreas a assumir uma boa parte das tarefas que são menos exigentes em termos de especificações técnicas e científicas na unidade de saúde pública. E, efetivamente, todo este cenário de Covid-19 e ainda mais este stress da janela veio permitir perceber ainda mais a falta dos recursos humanos, mas, por outro lado, com os mecanismos criados para isso, alargar substancialmente o número de recursos disponíveis. Não sei se respondi completamente à questão. Mas... Muito bem, Sr. Doutor. De qualquer forma, terá a oportunidade de complementar a sua resposta, se assim o entender, depois de ouvir os outros grupos parlamentares. Pergunta à doutora Judite se quer responder para já ou se... Se calhar, bom dia. Bom dia. Pronto, eu queria cumprimentar todos os presentes. Estou acompanhada da Presidente do Conselho Clínico e da Vogal de Enfermagem do Conselho Clínico. Dizer que corroboro tudo aquilo que o professor Taveira Gomes já referiu, até porque foi articulado entre as duas saúde públicas todas as atividades no âmbito da legionela. Relativamente aos recursos humanos, dizer que nós temos uma carência de recursos humanos na área médica, os médicos de saúde pública, por atestados prolongados, davam os profissionais. Reforçamos, não sei se me estão a ouvir. Estamos a ouvir, sim, sim. Estava a fazer uma interferência, peço desculpa. Reforçamos com mais 2 técnicos de saúde ambiental no âmbito da contratação ao abrigo do Covid. Também reforçamos a equipa com mais 4 enfermeiros da equipa da Unidade de Saúde Pública. Dizer que realmente foi uma altura bastante complicada com a situação do Covid, estávamos num pico de Covid, mas toda a situação foi articulada quer com a ARS, quer com a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, sendo que estas atividades não são no âmbito do ACES e são no âmbito da Autoridade de Saúde, na dependência direta da Direção-Geral de Saúde. De qualquer forma, formos acompanhando, até porque os utentes poderiam ser encaminhados para o hospital. Nós somos cuidados primários, o ACES é cuidados primários e não tem internamento e, portanto, os utentes são encaminhados para os hospitais, foram encaminhados quer para o Hospital da Póvoa, para o LS Matosinhos e até para o Hospital de São João, e esse diagnóstico de legionela só foi feito nessa altura, portanto, a notificação só após essa entrada no hospital e todas as análises que seriam feitas. Muito obrigada, doutora Judite Neves. Passamos então, desde já, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Joana Lima, dispõe de 3 minutos, faz favor. Obrigada, senhora Presidente.
cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome próprio, o Sr. Presidente da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o professor Taveira Gomes, e também a Sra. Presidente do ACES Póvoa de Varzim Vila de Conde, doutora Judite Neves, e a Sra. Presidente do Conselho Clínico que a acompanha. Eu vou fazer e colocar um conjunto de questões que penso que são transversais aos dois organismos, quer ao LS, quer ao ACES. Gostaria, dentro do possível, que nos pudesse esclarecer, até porque, e agradeço à Sra. Presidente, o facto de ter, de uma forma muito rápida, conseguido encontrar agenda para podermos discutir e encontrar soluções para problemas como este. Sabemos que a bactéria foi detectada no início de novembro, aliás, o Sr. Professor Taveira Gomes aqui nos disse que no dia 3 de novembro tomou conhecimento. Esta bactéria supostamente estaria alojada nas torres de refrigeração da fábrica de laticínios em Matosinhos, mas ainda não temos dados conclusivos e, portanto, as perguntas que coloco têm a ver como é que reagiram também e como é que conseguiram encontrar respostas no terreno para esta situação, numa situação tão difícil que todos nós nos encontramos e em particular, naquele momento, o Distrito do Porto com a Covid-19. Portanto, eu passo já a fazer um conjunto de questões para as duas entidades, que são, a primeira, quantos doentes foram assistidos no Hospital Pedro Spano e também quantos doentes foram assistidos e passaram pelo ACES de Vila de Conde, Póvoa de Varzim. Esta mais direcionada para o Sr. Professor Taveira Gomes, quantos chegaram ao nível de cuidados intermédios e intensivos? Quantos doentes chegaram ao nível de cuidados intermédios e intensivos e quantos óbitos se registaram? Se podia também indicar o número de doentes assistidos no Hospital Pedro Spano, por concelho de residência, nomeadamente os mais afetados, como é o caso de Matosinhos, Póvoa de Varzim e de Vila de Conde. E de que forma se processou a identificação diagnóstico de legionela? A OLS Matosinhos realiza internamente os testes laboratoriais para esse diagnóstico? De que forma o ACES e o hospital se organizou para dar resposta em simultâneo à pandemia pela Covid-19 e ao surto de legionela? Já sabemos, e também aqui nos foi dito, que tiveram alguma dificuldade relativamente à escassez dos profissionais de saúde, mas também já nos foram dito que reforçaram as equipes relativamente quando se confrontaram com esta situação da legionela. Além da sobrecarga vivenciada pela Unidade de Saúde Pública devido ao combate à Covid-19, identificam alguma dificuldade que tenha condicionado o trabalho desta unidade e dos seus profissionais na identificação de potenciais focos de contaminação? E eu ficava, são 3 minutos, eu ficava por aqui agora e agradeço desde já a vossa colaboração nas respostas a estas minhas perguntas. Muito obrigada. Muito bem, Senhora Deputada, muito obrigada. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado Maloda Abreu, tem palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero começar naturalmente por cumprimentar também os presentes nesta audição, Dr. Taveira Gomes e a Sra. Doutora Judite Neves e outros da unidade da ULS de Matosinhos e do ACES da Póvoa de Varzim Vila do Conde. Eu escusaria de me ater a factos e a considerandos, tanto mais que depois da audição do Sr. Presidente da ARS do Norte e dos considerandos e factos que foram apresentados, sobretudo pela Sra. Deputada Ana Mesquita, não os vou aqui repetir, mas de qualquer modo nós temos a noção da gravidade da situação. Um surto que levou a 89 infectados e a 15 vítimas mortais. Um surto que, de legionela, sobretudo neste momento sério, não pode, neste momento sério, em termos de saúde pública e da gravidade da situação que se verifica no Serviço Nacional de Saúde, com números alarmantes e que hoje ainda mais nos preocupam,
sabendo os números que hoje são apresentados, quase a chegar aos 300 óbitos e quase a chegar aos 15.000 infectados. E, portanto, vou também, digamos, socorrer-me das perguntas, apesar das explicações já dadas, de parte das perguntas que fiz na altura ao Sr. Presidente da ARS do Norte. E que eram estas: em que data a ULS de Matosinhos e o ACES da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, recebeu o primeiro alerta do surto de legionela? Quais foram os procedimentos adotados nessa sequência e envolvendo outras entidades públicas? Portanto, o que nos foi dito é que foi imediatamente. O imediatamente tem, digamos, uma latitude que nos importava saber qual é. Em segundo lugar, passado 2 meses e meio desde o primeiro caso de legionela, que avaliação faz sobre a incapacidade da ARS do Norte, reconhecida, de não ter conseguido identificar a origem do surto, sem margem para dúvidas, isto é, como também aqui foi dito, há uns supostamente, mas não há uma garantia da origem do surto. E, finalmente, de que procedimentos de articulação foram eventualmente estabelecidos ou que tenham conhecimentos entre organismos de vários ministérios, nomeadamente entre o Ministério da Saúde e do Ambiente, se têm conhecimento de algum procedimento de articulação entre os organismos destes 2 ministérios. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostava de cumprimentar o Dr. Taveira Gomes e a Dra. Judite Neves, agradecer a presença aqui e nas suas pessoas também agradecer o trabalho que a ULS Matosinhos e o ACES de Póvoa de Varzim Vila do Conde têm vindo a desempenhar, principalmente nesta altura complicada, muito complicada. Eu passava imediatamente para as perguntas. Quando nós ouvimos a Administração Regional de Saúde do Norte sobre este mesmo tema, a Administração Regional de Saúde do Norte disse-nos que em 2020 precisava de 54 técnicos de saúde ambiental, que estavam em déficit, mas precisava desses 54 técnicos, que ao longo de 2020 foi possível contratar ao abrigo daqueles contratos Covid-19 de 4 meses, foi possível contratar 32 técnicos a 4 meses e que foi dada autorização para transformar dessas 32 contratações, 7 em contratações definitivas. E aquilo que perguntava era os números e os dados, tanto da ULS Matosinhos como do ACES Póvoa Vila do Conde, exatamente sobre estes profissionais. Ou seja, quantos profissionais necessitam, técnicos de saúde ambiental, enfermeiros, médicos de saúde pública, é que necessitam para dar resposta às necessidades, quantos é que foram contratados temporariamente durante o ano 2020 e quantas autorizações para contratações definitivas é que obtiveram por parte da tutela. Segunda pergunta. A ARS Norte explicou-nos mais ou menos as diligências que foram efetuadas para tentar identificar a origem do surto de legionela. Aquilo que perguntava era, enfim, se já houve evolução nesse sentido, porque da última vez que aqui ouvimos a ARS Norte, essa origem ainda não tinha sido identificada, e se é possível que, passado este tempo, já não venha a ser identificada, se é mesmo possível que possa ser apagado o rastro do surto e que, portanto, qualquer empresa, ou enfim, o que é que seja, possa ter apagado esse rastro e a origem já não possa ser identificada. Terceiro conjunto de perguntas e último, tem a ver com o trabalho que
as unidades de saúde pública, tanto da OLS como do ACES, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, fazem nas colheitas e análises, se são feitas colheitas e análises regulares em empresas, indústrias, outras possíveis origens de surtos de legionela, com que regularidade é que é feito, se essas colheitas e essas análises podem ser comprometidas por falta de profissionais e se existe alguma articulação com o Ministério do Ambiente ou outras entidades, no sentido de perceber se as indústrias estão a cumprir com as análises e as auditorias que passaram a ser obrigatórias com a alteração à lei sobre a qualidade do ar interior e exterior. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sra. Muito bem, sim, faz favor. Muito obrigada. Começo por cumprimentar o Dr. Taveira Gomes e a Dra. Judite Neves, agradecer a disponibilidade numa altura em que devem estar com muitas outras coisas e muitas outras urgências a que atender. Em todo o caso, este surto de legionela, não fosse estarmos sobre esta pandemia, teria tido com certeza uma outra ponderação, até na opinião pública, tendo em conta que teve um impacto considerável, 15 pessoas morreram e lembro-me bem de noutros tempos, noutros surtos de legionela aqui mais a sul, o que isso causou e muito bem. Dito isto, eu tenho 3 perguntas para fazer. A primeira tem que ver com o tempo que decorreu entre a identificação do primeiro caso de legionela e o encerramento da Torre da Longa Vida, aparentemente aquela onde imagina-se que possa ter tido origem este surto. Decorreram 13 dias entre um momento e outro momento. Pergunto se este desfazamento pode ter tido consequências no agravamento das infecções e nos desfechos de morte, e se isto tem que ver com a limitação, já há muito tempo identificada, de técnicos de saúde pública. Segunda pergunta, os internamentos, segundo vi e tenho registro, houve internamentos no Hospital Pedro Spano, que foi quem recebeu a maior parte dos infectados, no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e nos cuidados intensivos no Hospital de São João. E pergunto se houve uma boa coordenação, temos sempre notícias de que a ARS Norte funciona bem deste ponto de vista, perguntava-lhes se aqui também funcionou tudo fluidamente. Terceira pergunta, que é uma coisa que nos tem inquietado, acho que a todos, desde a última audição com a ARS, em que foi dado nota que dos 88 casos e, portanto, das 15 mortes que daí ocorreram, 11 dessas mortes foram em doentes que tinham simultaneamente uma infecção por Covid. E eu pergunto se esta correlação, enfim, é razoável, se vai ser estudada, se tem a ver com o fator idade ou com o fator de uma maior suscetibilidade e, portanto, apetência a outro tipo de doenças, mas gostaria de saber o que é que vai ser estudado nesta matéria, porque este dado é estranho, não me parece ser uma coincidência e é preocupante. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN. Muito obrigada, Sra. Presidente. Faz favor. Cumprimentar desde já a Sra. Presidente e cumprimentar o Sr. Professor António Taveira Gomes, a Sra. Doutora Judite Neves, agradecendo a disponibilidade para estar aqui conosco e, obviamente, o trabalho que têm desenvolvido, em particular neste contexto sanitário que vivenciamos. Eu partia da intervenção do Sr. Professor Taveira Gomes, onde, de facto, acabava por, de alguma forma, dizer que a disponibilidade de recursos humanos em saúde pública e em saúde ambiental já era evidentemente preocupante antes deste contexto sanitário e, portanto, gostaria de perguntar desde logo ao Sr. Professor como é que tem lidado com este problema da falta de recursos humanos, como sejam os técnicos de saúde pública. O Sr. Professor referiu que há poucos médicos disponíveis em saúde pública, mas sabemos bem que há outros profissionais de saúde
de especialistas em saúde pública e que estão disponíveis, mas sabemos também que há uma falta estrutural de técnicos de saúde ambiental, pois para além daquele que é o trabalho tradicional que estes técnicos desenvolvem, agora com este contexto têm acrescidas muitas outras tarefas, para além de que em Matosinhos, também quem conhece a realidade de Matosinhos, e eu tenho o privilégio de a conhecer bem, há ainda que a necessidade de assegurar aquela que podemos dizer ser a sanidade também marítima do Porto de Leixões, o que obriga à existência de bastantes profissionais no terreno, que consomem um tempo significativo de tarefas, e Matosinhos, para cumprir a lei, deveria ter 12 técnicos de saúde ambiental. Neste momento sabemos que tem 5, sendo que 3 foram contratados decorrentes deste contexto sanitário. Também para a doutora Judite Neves, a mesma pergunta de uma outra forma: como é que tem feito, como é que tem, no fundo, lidado com esta questão da falta de recursos humanos, como sejam, por exemplo, os técnicos de saúde ambiental, que durante muito tempo apenas esteve aqui na sua área geográfica a existência de 4, quando por lei deveria ter 10. Depois, estando a capacidade de resposta das unidades de saúde pública de Matosinhos e Póvoa de Varzim, Vila do Conde, limitada pela carência de recursos humanos nesta matéria, gostaríamos de saber se têm preocupação que outros casos possam vir a ocorrer na vossa área geográfica de intervenção, e que aprendizagens é que de facto saíram aqui deste surto, e se consideram que têm condições para, em termos de recursos humanos e materiais, para dar resposta a futuros surtos. Depois, muito concretamente, em relação a esta situação específica de legionela em Matosinhos, gostaríamos de saber quando foi feita a primeira notificação da doença dos legionários, o primeiro caso, e quando foi feita a investigação ambiental no terreno com a colheita da água. Quando as primeiras colheitas foram feitas aos doentes, foram feitas de imediato à entrada do hospital ou após o internamento? Gostaríamos de saber também se foi o hospital que teve a iniciativa de contactar o INSA e enviar as colheitas ou amostras, ou foi o INSA a solicitá-las. E, por fim, saber se em 2020 foi implementado o programa de vigilância no âmbito da vigilância da legionela, ou se foi abandonado ou afetado ou condicionado por causa do contexto sanitário Covid-19. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra às entidades para responderem. Ao senhor doutor António Taveira Gomes e à doutora Judite, como entenderem, faz favor, dispõem de 15 minutos para a resposta conjunta. Muito obrigada. Não sei se a doutora Judite quer começar. Posso começar, doutora Taveira Gomes? Posso começar? Muito bem. Então, faz favor. Faz favor. Doutor Taveira Gomes, pode iniciar. Pode começar, doutor Taveira Gomes. Obrigado. Pensei que quisesse começar. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado pelo reconhecimento que tem em relação ao trabalho que nós fazemos e que tem sido tanto e tão importante. E eu vou ser o mais rápido possível para ver se consigo responder a tudo o que foram as questões que me puseram. Nós em internamento tivemos 33 doentes, 5 deles precisaram de cuidados mais diferenciados, portanto no nível 2 ou 3. Não foi por causa disso que foi que houve 1 ou 2 doentes no São João, não foi por precisar de cuidados intensivos, foi porque foi diretamente para lá. E houve capacidade de resposta para estes doentes mais exigentes, uma vez que para todo este universo de doentes tratados na Póvoa de Varzim, Vila do Conde ou em Matosinhos, a resposta é do único serviço de medicina intensiva, que é o que está no Pedro Espana. Portanto, foram 5 doentes, 8 doentes faleceram cá, no Hospital Pedro Espana, e entrando um pouco também noutra questão que alguém pôs, como o Sr. Deputado pôs, estas mortes em alguns doentes que ocorreram porque eram doentes como a população mais atingida por Covid-19, que aliás alguns deles também tiveram, é uma população de uma idade significativa, é de uma idade em média semelhante às dos doentes com Covid-19 que acabam por falecer,
e com comorbilidades semelhantes, etc. Portanto, são sempre os mais frágeis que acabam por ter estas consequências e estes resultados, e aqui não houve nenhuma diferença. Estes 15 doentes que faleceram constituem um grupo de estudo e existe já, de facto, esse estudo a decorrer, uma vez que se conseguiu reunir evidência para progredir muito mais naquilo que é o estudo que se pode fazer em relação a algumas das questões que levantaram e muitas outras, para percebermos melhor algumas coisas que nos podem ajudar em circunstâncias futuras. O diagnóstico é muito importante e muito importante logo de início, porque é o passo mais importante para depois a intervenção epidemiológica e de saúde pública para identificar e eliminar as potenciais fontes, e, portanto, isso é absolutamente essencial. O diagnóstico baseia-se no dosamento do antigénio da legionela, que é excretado na urina, e no Hospital Pedro Hispano, assim como outros laboratórios são capazes de fazer, que é um diagnóstico relativamente simples do ponto de vista laboratorial. E isto é, num doente que tem pneumonia, que tem o diagnóstico clínico que se baseia noutros critérios, como é evidente, mas depois o estabelecimento da etiologia baseia-se nisto. Depois, é muito importante conseguir amostras que tenham a bactéria, porque isso é que vai permitir, já não interessa nada para o diagnóstico na maioria dos casos, mas vai permitir estudar, do ponto de vista do material genético, a bactéria em causa, para depois poder fazer a ligação entre aquela bactéria que infecta estes doentes todos e as bactérias que sejam identificadas nas fontes potenciais de geradoras de aerossóis e, portanto, aquelas que terão sido a causa do surto de legionela. E aí é que está a dificuldade, é que nós tivemos nos doentes, o único sítio são as secções respiratórias, que muitos não têm, e, portanto, teria que se fazer outras formas de colheita, que são muito mais invasivas e têm riscos, e, portanto, normalmente não fazemos, porque não têm repercussão absolutamente nenhuma do ponto de vista clínico. Mas mesmo assim estudámos em 8 doentes secções respiratórias ou material de autópsia, e tudo isso foi enviado para o INSA, a pedido do INSA, mas nós já tínhamos o material todo disponível e preparado para o enviar, porque já sabemos que é esse o procedimento. O INSA pediu logo precocemente as amostras, mal teve notícia do surto, e a gente mal as tinha disponíveis, foi-as enviando para permitir aquilo que é a correlação que tem que se estabelecer entre a bactéria que infecta os doentes e aquela que é identificada, ou aquelas que são identificadas nos reservatórios. O problema é que a legionela é uma bactéria que existe normalmente nas águas, é um comensal, não é comum existir. Existem variadíssimas legionelas, e com materiais genéticos diferentes, e, ao que eu percebi até agora, não terá sido possível estabelecer diretamente uma relação ou identificação exatamente das mesmas legionelas nos doentes e nos locais que foram estudados. Nós, a maioria dos residentes que nós tratamos são de Matosinhos, mas recebemos da Póvoa de Varzim alguns logo de início e alguns que precisaram de cuidados mais diferenciados. Mas a esmagadora maioria são de Matosinhos. Dos 8 que faleceram cá, 6 eram de Matosinhos. E os outros 2 eram ou da Póvoa ou de Vila do Conde. A questão do procedimento entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Ambiente, dos procedimentos que existem, do controle que existe das fontes potenciais. Bom, nós temos todas as fontes, ou aquelas geradoras de aerossóis com maior expressão, todas identificadas. Temos uma carta disso em Matosinhos, uma carta de risco em relação à legionela. Também é sabido que as entidades que têm estas fontes têm que as controlar com periodicidade. Portanto, uma das coisas que se fez foi logo exigir às entidades os respectivos certificados, e praticamente todos os tinham. Isto é uma atividade, como a doutora Judite diz, é uma atividade da Autoridade de Saúde. Nós temos uma unidade de saúde pública que coincide com a Autoridade de Saúde, mas a atividade dos profissionais, dos médicos, enquanto Autoridade de Saúde, não é supervisionada por nós, não é a nós que eles respondem à Direção-Geral de Saúde. E, portanto, há aqui uma atividade de fiscalização e toda esta atividade de interação com vários outros
outras entidades que têm que ver com esta Autoridade de Saúde Pública, que de facto em Matosinhos tem muita coisa para fazer, porque tem a sanidade de fronteiras, e portanto tem aqui um conjunto de outras atividades, e para além de dizer uma zona industrial muito importante. Nós tivemos conhecimento no dia 3 de novembro deste surto, portanto não se baseia no diagnóstico de um caso, mas quando aparecem 2 ou 3 casos, já estamos a pensar num surto, já estamos a procurar a fonte respectiva, uma vez que nós temos 5 a 15 casos esporádicos por ano, portanto, quando há um, não soa nenhuma campainha, mas quando há 2, num curto espaço de tempo, já estamos à procura de um surto e de uma fonte potencial. Isto foi no dia 3 de novembro. No dia 4, já pedimos análises à Indáqua, que é quem fornece a água para o município de Matosinhos, e sobretudo em relação aos reservatórios de Perafita e de Lavra, porque era o epicentro deste problema. E em função disso, no dia 6, visitamos, a Saúde Pública inspecionou as torres de refrigeração da Petrogal, no dia 9 do Mar Shopping, e no dia 9 ainda da Ramírez, e no dia 10 a da Longa Vida. Por métodos de PCR, identificou-se que é o método mais rápido para identificar a presença atual ou anterior de Legionela. Foi positivo este teste nas torres da Ramírez e da Longa Vida e foram imediatamente encerradas. Uma vez que é em função desta positividade que será lícito fazer esse encerramento. Mais tarde verificou-se que o crescimento de Legionela, isto é, a existência atual de bactéria viável e suscetível a causar infecção, apenas se verificava na Longa Vida, e, portanto, depois isto teve como consequência do estudo mais exaustivo e as colheitas todas e as culturas microbiológicas, que, efetivamente, mostraram a presença de Legionela, de várias Legionelas nos reservatórios, a partir dos quais funcionam as torres de refrigeração da Longa Vida. O INSA tem toda a caracterização genética destas bactérias e, se elas coincidem, está estabelecida a ligação, e que é absolutamente essencial para estabelecer como causa deste surto aquela fonte. Se não coincidirem, não é possível estabelecer essa ligação e corre-se o risco de, do ponto de vista científico, não se conseguir provar que estas bactérias com estas características genéticas provieram exatamente daquela fonte. Não tenho os resultados de tudo isto, nem é a mim que têm que ser reportados, e, portanto, não sei dizer mais sobre isso, mas, de facto, isso é um problema muito sério, mas em relação ao qual não podemos fazer mais nada. Portanto, o tempo entre a identificação e o encerramento foi um tempo adequado, porque para fazer as análises de PCR e ter praticamente 8 dias exatos entre o conhecimento do surto e o encerramento, como se veio depois a demonstrar, daquelas que tinham legionelas no universo de todas as possíveis fontes, e parece-me razoável e nada prejudicado pelas circunstâncias que atravessamos. De facto, os recursos humanos, em termos de médicos de saúde pública, estamos agora numas circunstâncias mais confortáveis, mas porque já os tínhamos recrutado nos concursos habitualmente feitos para a colocação dos médicos. Os técnicos, é verdade o que disseram, temos 3 que passarão para contratos por tempo indeterminado e precisaremos de, como também foi dito, de 12 técnicos de saúde ambiental e que não, enfim, procuraremos recrutar todos aqueles que estejam disponíveis e que existam, porque temos alguma dificuldade em conseguir isso, mas de qualquer forma estamos numa circunstância que é bem mais confortável. A resposta é sempre à custa de muito esforço dos que estão a trabalhar e de deslocação das equipas, mantendo os inquéritos de vigilância epidemiológica em relação ao Covid e às outras atividades, e nesta altura estávamos com muita gente a trabalhar connosco, tínhamos toda a capacidade de instalar pessoas a trabalhar com segurança, com acesso a computadores, etc., na nossa unidade de saúde pública, cujo espaço se expandiu, e tínhamos profissionais de outras áreas, até estudantes e estagiários de enfermagem e de medicina, a trabalhar nos inquéritos epidemiológicos. E, portanto, o que, para uma circunstância de exceção, só se resolve também com medidas de exceção. Mas, em relação a isso, acho que
que nenhum programa de vigilância de legionela está suspenso, nem outros que são absolutamente essenciais em termos de saúde pública. Portanto, isso não pode acontecer, ainda que o foco das equipas seja prioritariamente outro. A periodicidade com que isto tem de se fazer não pode ficar comprometida com isto. A coordenação da resposta regional segue os fluxos habituais em relação a isto. Portanto, o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim Vila do Conde recebeu muitos doentes, tratou todas as pneumonias e fez todos os diagnósticos de todas as pneumonias por legionela que lá tinha. Todos os doentes a exigir nível 2, 3 são referenciados para o Pedro Espana, que tratou todos esses doentes referenciados, mais aqueles que diretamente vieram para a urgência do Hospital Pedro Espana. E só nas circunstâncias do Hospital Pedro Espana não ter resposta adequada, é que terá que referenciar doentes, nomeadamente nível 2 e 3, para outras entidades. O que, na altura, não chegou a verificar-se, apesar de toda a pressão e de termos quase 120 doentes simultaneamente com Covid-19, a exigir todos os cuidados e com um número deles em cuidados intensivos, que andou à volta de 15, 16, sendo que nós temos 21 camas e, portanto, há também alguns doentes intensivos, não Covid, como estes, com legionela, que os que estiveram intensivos. Os que tivemos em medicina intensiva, tivemos 2 e um tinha Covid simultaneamente, outro não. O que é que a incapacidade da RS Norte fazer esta ligação? É a incapacidade da RS Norte, mas é a nossa incapacidade. Ou seja, nós temos os recursos científicos e técnicos que temos, selecionamos todas as amostras, fizemos tudo no tempo, enfim, que é possível, e de facto as estirpes não coincidem em termos de estudo genético. E ninguém, nem a RS Norte, nem ninguém, a não ser que tenham eventualmente uma intervenção muitíssimo mais imediata, o que é virtualmente impossível, e chegar a um sítio e identificar exatamente a estirpe de legionela que acabou por contaminar estes doentes e contagiar estes doentes e causar doença. Portanto, não vejo mais outras razões. Em relação à contratação dos profissionais, efetivamente há falta de profissionais, eu acho que já estou a repetir isso, mas em relação a técnicos e enfermeiros, nós podemos ir recrutando todos os profissionais que estão disponíveis para satisfazer as nossas necessidades nestas áreas. E todos os que recrutamos durante o ano passado, com contratos a termo certo, e esses que acabavam estes contratos e que eram essenciais na nossa operação e que é a totalidade dos profissionais passaram por contratos por tempo indeterminado. E nesta fase deste trimestre inicial do ano estamos a fazer a mesma coisa e de facto esperamos de uma forma que seja eficiente e que tenha justificação e sustentabilidade ao longo do tempo, uma vez que esperamos não viver sempre com este stress desta forma tão significativa, mas pretendemos chegar àquilo que são os números estabelecidos legalmente como números mínimos de profissionais para termos capacidade de resposta para estas e outras crises e, mais uma vez, o que estamos a responder a esta crise e o que respondemos à legionela, provavelmente, seria exatamente o que se passaria numas circunstâncias de nenhum stress sobre o sistema de saúde e sobre a instituição, porquanto as equipas se deslocaram imediatamente, porque sabemos da mortalidade da pneumonia por legionela, da população-alvo que atinge preferencialmente, ou dos que são sempre mais, atinge toda a gente, mas muita gente teve legionela, mas nem sequer teve critério nenhum de internamento. Portanto, os que acabam por ter prognóstico mais favorável são sempre os mesmos e nós sabemos isso e pode ter um impacto significativo, atingir dezenas ou centenas de pessoas e com uma mortalidade muito mais alta que a mortalidade da Covid-19 e, portanto, nós soámos aqui as campainhas todas e atuámos imediatamente de acordo com tudo aquilo que está preconizado para se fazer nesta circunstância. Penso que respondi praticamente a tudo, são muitas as questões, eu tomei aqui nota delas, mas se for alguma coisa mais precisa eu responderei. Muito obrigado. Agradecemos muito.
Doutora Judite, não sei se quer complementar alguma questão. Sim, se calhar não me iria repetir aquilo que o professor Taveira Gomes já referiu, nomeadamente em relação à parte hospitalar, porque sendo o LIS tem não só os cuidados primários, mas também os cuidados hospitalares, e se calhar centrava-me aqui só em algumas coisas mais específicas do acesso, e depois se tiverem mais alguma questão poderei responder se não tiver respondido. Também para não me repetir, dizer que fizemos também colheitas de amostras, iniciamos no dia 10 de novembro. Toda esta situação foi articulada com a Autoridade de Saúde de Matosinhos. Os coordenadores da Unidade de Saúde Pública tiveram esta situação bem articulada, dado que os casos que apareceram em Vila de Conde começaram pela zona sul de Vila de Conde e próximos do mar, e daí poder advir alguma coisa até pelos ventos e toda essa situação que existia. De todas as colheitas que fizemos, em nenhuma foi detectada a presença da legionela, e portanto depois também seguiram todos os trâmites legais e normais, de acordo também com o INSA e com o relatório que também os seus deputados já têm acesso, e daí não tenho muito mais a informar. Relativamente à organização, e dado que os utentes não entram, ou em princípio não entram pelo ACES ou são encaminhados pelo ACES para o hospital, não vão com o diagnóstico de legionela, naturalmente, só nos hospitais é que esse diagnóstico é feito. Dizer que o papel dos cuidados de saúde primários foi fundamental também na articulação com as próprias famílias, com os doentes internados, e a dificuldade que às vezes existia nesta fase. O próprio médico de família fazia essa ponte, e muitos dos utentes que ficavam em casa com a legionela, à semelhança do que é feito com o acompanhamento dos doentes Covid, foi feito também pelo ACES e pelos profissionais com estes utentes no domicílio, que ficaram no domicílio. Relativamente ao número de profissionais necessários, eu há bocadinho referi e volto a dizer, nós neste momento temos 6 médicos de saúde pública, temos 5 internos de especialidade de saúde pública. Dos 6 médicos de saúde pública temos 2 médicos com atestado prolongado. Isso realmente é prejudicial e é realmente a carência, mas como também sabem, médicos de saúde pública, há uma grande escassez e não temos possibilidade de contratação, porque eles não existem, e alguns que existiam, julgo que entretanto também já foram contratados. Relativamente aos técnicos de saúde ambiental, tínhamos 4, foram contratados mais 2 técnicos, e para já, de acordo com o coordenador, eu sei que a nossa dotação é de 10, mas que tem sido suficiente, e se houver necessidade também vamos poder contratar mais algum, também estamos a avaliar essa situação. Relativamente à enfermagem, também fundamental nesta área, o que fizemos também foi alocar de outras equipas, nomeadamente das unidades de cuidados da comunidade, enfermeiros de saúde comunitária, alocá-los a tempo inteiro à saúde pública, nomeadamente à área dos inquéritos epidemiológicos, para reforçar a equipa. Também tivemos o regresso de alguns profissionais que estavam ausentes e que regressaram, e portanto nós temos mais 4, e também há uma contratação, temos mais 4 enfermeiros alocados à saúde pública. A par disto também, todos os internos do ano comum que passaram a estar mais semanas na unidade de saúde pública para reforçar também a equipa, e a colaboração também das outras unidades funcionais que vão colaborando em articulação com a unidade de saúde pública. Não aqui no âmbito da legionela só, mas no âmbito global e na situação da pandemia, que é a questão do Covid. Em termos de coordenação e articulação com os hospitais, o nosso encaminhamento inicial é sempre ao Centro Hospitalar da Póvoa. Naturalmente, depois, a articulação intra-hospitalar foi feita, e acho que decorreu da forma normal e como está preconizado. Só ver aqui mais alguma questão que... A articulação com os ministérios, ela é feita, mas como referi há pouco, esta articulação é toda feita no âmbito da Autoridade de Saúde, e há aqui algumas questões que eu não estarei habilitada a respondê-las, porque apesar de ter conhecimento e ter uma articulação muito direta com a Unidade de Saúde Pública, e o Dr. Taveira Gomes também referiu, esta competência da Autoridade de Saúde
é hierárquica e dependente da Direção-Geral e, portanto, a informação que tenho é informativa e não estão diretamente na dependência do ACES, mas há esta articulação quer com o Ministério do Ambiente e com o Departamento Regional de Saúde Pública e a DGS. Julgo que de uma forma assim global que respondi a quase todas as questões. Da origem do surto até agora dos relatórios não temos mais informação, também não tenho mais nada a acrescentar, o Dr. Taveira Gomes também já falou sobre isso. Não sei se há alguma questão que me tenha escapado ou que me queiram questionar. Doutora, eu penso que se alguma questão ficou por responder, os senhores deputados poderão questionar, mas desde já agradecemos as respostas que prontamente e de forma tão esclarecedora já nos deu. Senhoras e senhores deputados, vamos passar para a segunda ronda. Pergunto se algum dos grupos parlamentares ainda tem questões a colocar às entidades. Faz favor, Sr. Deputado Malo da Abreu, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as explicações que nos foram dadas, reconhecendo também o trabalho que têm feito e que têm pela frente neste momento difícil. Do conjunto de questões que eu coloquei, há uma de qualquer modo que eu gostaria de voltar, que é esta. Disse-me, julgo que o Dr. Taveira Gomes, que inspecionaram as torres. A minha pergunta é e depois a doutora Judite Menezes diz saber que, digamos, houve uma articulação, mas que não é da sua competência, entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Ambiente. A minha pergunta é muito concreta, porventura até demasiado concreta, mas é esta. Alguma vez foram contactados ou souberam da presença de técnicos ou outros do Ministério do Ambiente? É exatamente isto que eu pretendo saber. Estou esclarecido sobre a falta de meios, nomeadamente técnicos de saúde ambientais, dos esforços que são feitos. O que me interessa saber é se têm conhecimento do terreno, de facto, se estiveram presentes, se souberam, se contactaram da presença de técnicos do Ministério do Ambiente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho também escrita a Sra. Deputada Biana Cunha. Desculpe, antes da Sra. Deputada Biana Cunha, não tinha visto, tem a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, faz favor. Obrigada, Sra. Presidente, não há problema. Bom, eu creio que há aqui informações que são muito úteis para o trabalho parlamentar e nós, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a ambas as entidades por as terem prestado. Agora, de facto, há uma dúvida que nós continuamos a ter. Foi dito que decorreram 8 dias exatos entre o conhecimento do surto e o encerramento das torres, portanto, entre dia 3 e entre dia 11, e que isso seria um prazo considerado aceitável, tendo em conta esta circunstância. Nós, de facto, temos alguma apreensão relativamente a esta matéria, porque, por um lado, 8 dias são mais do que suficiente para haver a tomada de iniciativa por parte de entidades, sabendo que existia um surto, para eventualmente apagarem indícios, e isto perguntar-vos-ia se vos parece uma possibilidade, porque de facto há uma coisa que o surto em Vila Franca de Xira nos ensinou, foi quando há estabelecimento de nexo de causalidade e se pode avançar para o processo em tribunal, depois há lugar aqui a reparações que forçosamente têm e devem ser feitas e que podem atingir montantes muito elevados e, portanto, naturalmente há aqui um interesse na origem do problema em eventualmente poder não estar associado a este desenvolvimento. E, portanto, esta matéria para nós é mesmo muito importante
porque nós sabemos que a legionela depois deixa sequências, não só aos familiares das vítimas mortais, que infelizmente perdem os seus entes queridos, mas deixam consequências para a vida toda, para quem sobrevive muitas vezes a estes problemas portanto, creio que este detalhe é precioso para nós também podermos caracterizar melhor a situação e era nesse sentido que gostaria ainda mais de detalhar, solicitar que pudessem detalhar a vossa análise. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para finalizar, penso que os outros senhores deputados não querem usar da palavra. Tenho a Sra. Deputada Biana Cunha. Faz favor, dispõe de 2 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também ao Sr. Professor Taveira Gomes, à Sra. Doutora Judite Neves, os esclarecimentos que nos prestaram. Nós, da nossa parte, gostaríamos só de insistir em 2 questões, caso estejam, obviamente, em condições de nos dar essa informação. E são as seguintes. Quando as primeiras colheitas foram feitas aos doentes, foram feitas de imediato à entrada do hospital ou após o internamento? E se foi o hospital que teve a iniciativa de contactar o INSA e enviar as colheitas, as amostras, ou se foi o INSA a solicitá-las? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para responder, passava desde já a palavra aos doutores. Dispõem de 6 minutos, mas obviamente terão a tolerância que precisarem. Faz favor. Mantemos a mesma ordem, penso eu. Sim, pode ser. Se houve alguma intervenção de técnicos do ambiente, não sei. Sinceramente não sei. A Autoridade de Saúde saberá responder a essa, eu não tenho essa informação. Em relação à segunda pergunta, o tempo de identificação decorrido desde a identificação até à intervenção, bom, em relação a isto, acho que há 2 aspectos em relação à legionela que estamos de acordo todos. Primeiro, que a estratégia preventiva até o Hospital Pedro Hispano é um dos sítios potenciais e foi identificado como sítios de risco, porque também tem emissores que podem emitir a legionela e, portanto, nós temos uma estratégia de abordagem dos sistemas de refrigeração que tendem a eliminar este risco. Isso é o que é absolutamente essencial, porque quando surge, e mesmo identificado muito precocemente os primeiros casos, daí até haver identificação das potenciais fontes, decorre sempre algum tempo. Nós temos, como disse, um mapa de todas as fontes potenciais e que emitem aerossóis e, portanto, que são as torres de refrigeração e, portanto, sabemos se houver um foco em algum sítio, quais são as de risco e vamos logo lá ver. Não se pode fechar tudo o que é de risco a todo lado, que era o ideal, nos sítios de risco fechava-se tudo. No primeiro dia, eu não sei, não compete a mim, é mais uma vez a Autoridade de Saúde fazê-lo, mas até fazer as colheitas, encerrar tudo e depois abrir consoante o resultado e a segurança que estivesse nessa estratégia. É verdade que quanto mais cedo se intervier, menos pessoas há em risco e menos mortalidade existe e morbilidade, que também é significativa, como é sabido. Portanto, isso é, quando eu digo que 8 dias é um tempo razoável, é dada a metodologia de trabalho, até ter estabelecido torres ou reservatórios que tenham a mínima indicação de possibilidade de haver legionela pelo tal exame de PCR, que é mais rápido, fecham-se logo. Agora, se a metodologia se modificar e encerrar-se todas naquela área de risco, era uma estratégia provavelmente muito mais eficiente, porque em vez de ser no dia 11, teria sido feito esse encerramento no dia 4 ou no dia 5. Eu não conheço o contexto que permite, ou que pode permitir fazer isso, e, portanto, mais uma vez, é uma questão que tem que ver com a gestão da Autoridade de Saúde. Mas, enquanto clínico e enquanto cidadão, de facto, também percebo que uma intervenção muito mais precoce era altamente desejável e, se for preciso, mobilizar meios e alterar dispositivos legais para poder fazer coisas muito mais cedo, isso era muito importante por causa de tudo aquilo que sabemos. Tivemos a colaboração, foi uma das perguntas que me fizeram há bocado, do Ministério do Ambiente, porque fomos ver qual era a orientação dos ventos predominante na altura de maior risco, e os ventos sobravam mais de sul para norte, o que não é o mais habitual nesta região. E, de facto, percebeu-se que aquelas empresas de risco que seriam no Conselho
no Conselho Norte de Matosinhos, logo ali a seguir, Vila do Conde, que não era o mais provável, seriam Torres um bocadinho mais a sul em relação à localização dos doentes, e por isso chegámos muito mais perto a estas, juntando toda esta informação. Portanto, foi a única colaboração do Ministério do Ambiente que eu conheço que foi esta informação sobre isto. As colheitas. Bom, nós quando recebemos os doentes na urgência, fazemos uma avaliação clínica e, na maioria destes doentes, isto permite-nos identificar uma pneumonia que depois, em função da sua gravidade, exigirá tratamento em internamento, ou pode ser um tratamento em ambulatório, tratamento em internamento, ou até pode exigir cuidados mais diferenciados. E fazemos a pesquisa do antigênio na urina destes doentes se tivermos a possibilidade a indicação de que se pode tratar de legionela. Nós, a partir do primeiro caso, passámos a fazer o alojamento do antigênio em quase todas as pessoas durante algum tempo, todas as pessoas que eram tidas por síndromes respiratórios, que era um grande número por causa do Covid-19, como já expliquei. Portanto, passamos a fazer os testes de Covid e antigenúria da legionela, para ter a certeza, até porque sabíamos que havia pessoas simultaneamente com as duas coisas. É muito complicado perceber em que medida é que o Covid-19 agrava a outra ou não, ou qual até é o preponderante. A pneumonia mais típica de legionela é um pouco diferente do Covid-19 e, portanto, poderemos perceber essa diferença. Por outro lado, sempre que temos identificado a possibilidade de ser legionela, temos um tratamento antibiótico que não tem que fazer os doentes que têm Covid-19, evidentemente. À entrada é isso que fazemos. Depois, podemos escolher secreções respiratórias destes doentes para estudo bacteriológico. E essas secreções é que vão permitir identificar a legionela cá, mas depois o tratamento, o trabalho específico para caracterizá-la do ponto de vista do genótipo da legionela é que é feito no INSA. Mas ficam cá amostras porque já sabemos, quando temos culturas positivas para legionela, já guardamos amostras ou suspeitas. Quando as secreções chegam ao laboratório, já guardamos para estudo posterior no INSA. Já sabemos que vai ser preciso esse estudo. Portanto, aqui de todas as que fizemos, elas foram depois, seguiram para o INSA de todas as amostras que foi possível colher, e mais uma vez, nos doentes que tinham secreções. E isso é feito na maioria dos doentes no internamento. A maioria deles na entrada nem tem secreções, e a partir do momento em que ficam no internamento, os que vierem a ter secreções, é que fazemos este procedimento. Portanto, a colheita desse material, na maioria dos doentes, foi feito no internamento. E é verdade que o INSA nos pediu amostras destas legionelas antes de nós termos tomado qualquer iniciativa, mas de qualquer maneira já tínhamos tomado a iniciativa de manter as amostras e as bactérias em cultura necessárias para o INSA fazer este trabalho. Doutor, muito obrigada. Nós vamos até de seguida ouvir o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INSA e que até já estamos um pouco atrasados, mas agradeço-lhe desde já. Doutora Judite Neves. Eu julgo que não, é assim, o Dr. Taveira Gomes foi bastante claro e algumas questões são do foro hospitalar e ele também, eu corroboro também as várias coisas. Não tenho mais informação sobre o Ministério do Ambiente, além daquela que foi transmitida pelo professor Taveira Gomes. E, portanto, não tinha mais nada a acrescentar àquilo que foi dito. Senhoras e senhores deputados, eu penso que posso agradecer em nome de toda a Comissão a disponibilidade, os esclarecimentos que nos deram. Muito obrigada por esta colaboração neste processo que ainda não terminou. Agradeço desde já a disponibilidade, sei que são pessoas muito ocupadas e por isso ainda mais valorizamos tudo o que nos puderam ajudar. Senhoras e senhores deputados,